Olá, gente linda! Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 5 de março e o texto diz, o GPS da vida. Em Efésios 5,17, a palavra de Deus diz, não sejais insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aí o autor vai dizer, nos dias de hoje é praticamente impossível viajar para um lugar desconhecido sem um GPS. Eu, pessoalmente, uso com frequência essa tecnologia, pois, das vezes em que tentei não depender dela, o resultado foi um pouco desastroso e fiquei algumas horas perdido. Quando se trata da nossa vida, os desafios e obstáculos são os mesmos. À medida que crescemos e amadurecemos, os nossos pais direcionam nossos passos, fazendo que tenhamos o máximo de conforto de acordo com as condições que a família possui. Em minha história de vida, lembro-me de que minha mãe sempre fez o máximo para direcionar os seus filhos. Foram valores que nortearam nossa infância e que prosseguem por toda a nossa vida. Deus Pai, de igual forma, quer nos direcionar para que não fiquemos perdidos, vagando sem direção. Mas assim, como à medida que crescemos, deixamos de dar ouvidos aos nossos pais, julgando que somos maduros o suficiente, assim também muitas vezes agimos de igual forma com o nosso Deus Pai. Tomamos as próprias decisões como se fôssemos donos da razão. Como está a direção da sua vida? Qual caminho você tem trilhado? Você é direcionado por Deus ou por suas próprias escolhas? Saiba que o Senhor não quer ser apenas um espectador em sua vida, mas se relacionar com você de forma genuína e intensa. Por isso, esteja atento aos direcionamentos dele. Ainda que você não enxergue o final da curva ou pareça que não há uma saída, quando Deus Pai está conosco, não andemos perdidos. Portanto, entregue o controle da sua vida nas mãos daquele que tem a direção correta, rumo aos seus melhores dias. Uma frase do autor vai dizer, sozinho você pode chegar a algum lugar, mas nunca chegará aonde Deus deseja te levar. O devocional 65 do ano, a leitura bíblica é o Salmos 29 e a palavra-chave é direção. Que nós possamos seguir a direção de Deus, a direção do Pai, porque só Ele tem a direção que nós precisamos. Só a Bíblia Sagrada é o GPS para a nossa vida. A palavra de Deus é o GPS para a nossa vida. Vamos depender de Deus, vamos pedir para Deus andar conosco todos os dias. Vamos seguir os passos de Jesus. Vamos receber ali a direção do Espírito Santo. Porque Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo estão aqui para nos ajudar. Ele é o nosso Pai, é o Senhor da nossa vida, é o nosso Salvador. E Ele nos guia a toda a verdade. Vamos depender totalmente de Deus para termos uma vida abençoada. E eu vou ler um texto para vocês que está no livro de Efésios, o capítulo 5, para a gente poder compreender um pouco mais do que Deus tem para a nossa vida, a direção de Deus para a nossa vida. No capítulo 5, a palavra de Deus vai dizer assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício em aroma suave. E ele vai dizer mais, o fruto da luz e as obras das trevas. Você está falando sobre as pessoas que obedecem a Deus e as que não obedecem a Deus, tá? Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se meneiam entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, como essas coisas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei isto, nenhum inconveniente ou impuro ou avarento que é idólatra, que tem herança não tem herança no reino de Cristo e Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por quê? Por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sereis participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois a luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque os que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz.
Então, assim, a gente não deve andar com pessoas que fazem coisas erradas. Não devemos andar com quem desobedece a Deus. Porque se a pessoa decidiu não obedecer a Deus e fazer o que ela quer fazer da vida dela, então já não é companhia para nós. Vamos andar com quem está fazendo a vontade de Deus, para que Deus possa manifestar a luz dele na nossa vida. Amém? E a palavra diz mais, ó, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vedes prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então a gente tem que remir o tempo, aproveitar o tempo o máximo possível, fazer as coisas boas, fazer as coisas certas, pra gente poder ganhar tempo, ganhar vida e ganhar ali e receber a bênção de Deus na nossa vida. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor para a nossa vida, né? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, que a gente possa viver uma vida abundante, uma vida falando coisas corretas, falando de justiça, falando de amor, falando de paz, falando da verdade, que nós possamos louvar a Deus com louvores, com salmos, com cânticos espirituais, que possamos ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, nos sujeitarmos uns aos outros, para que a gente possa se ajudar e ter o melhor, porque assim, se a gente está unido, se a gente está fazendo a vontade de Deus, e se a gente está ali ajudando um ao outro, a gente vai receber a nossa recompensa, porque Deus ama aquele que ajuda uns aos outros também. Deus ajuda todos nós. E vamos supor, você vê um irmão sofrendo, um irmão passando necessidade, um irmão precisando de ajuda, de um abraço, de uma oração, de um consolo, precisando até de ajuda material, e a gente vai e ajuda, ou a gente recebe essa ajuda. Deus, ele trabalha nas nossas vidas. Ele vai trabalhando nas nossas vidas, nós vamos recebendo aquilo que nós precisamos. Às vezes você dá algo material para uma pessoa e você precisa de uma cura. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe como agir. Então você está procurando, orando por aquela cura, ora, e você continua com aquela enfermidade, não cura. De repente um irmão está precisando de alguma coisa, você vai lá de coração, sem receber nada em troca. Você vai lá e ajuda aquele irmão com aquela situação que aquele irmão está passando, Deus vem e manifesta a cura na sua vida. Então assim, Deus, ele tem mistérios na nossa vida que a gente nem imagina. Por isso que tem pessoas que falam assim, eu recebi a cura, não sei nem como. Só pode ter sido um milagre de Deus. Foi um milagre de Deus, porque você obedeceu a Deus em alguma coisa que você na hora nem pensou. E Deus foi lá e te abençoou com aquela cura, te abençoou com aquele emprego, te abençoou com aquela situação resolvida, te abençoou com a volta daquele filho para casa, né? Com a volta do seu esposo, que de repente também saiu de casa. Deus traz de volta. Deus é um Deus de família, Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus de bênçãos. Então vamos confiar em Deus, vamos ouvir a voz de Deus, vamos seguir o GPS de Deus, que é a Bíblia Sagrada, para a gente ter uma vida abençoada e uma família abençoada, servindo ao Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar os seus projetos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.